Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Atrasei um pouquinho, mas vamos aguardar para poder ver quem que chega mais, para a gente bater um papo rápido sobre a quem que interessa, no final das contas, o impeachment do nosso presidente Jair Bolsonaro. Essa tem sido foi a tônica dessa semana, né? Houve um pouco aí de problemas com a Regina Duarte, mas a grande tônica foi a questão do impeachment, que vem sendo cozinhado aí desde que o Bolsonaro assumiu o governo. Cleide, Wilson, Ivanilda, Rodrigo, Tarcísio, Bernadette, obrigado por vocês estarem aqui. Vou dar mais 2 minutinhos só para poder ver se a galera entra. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir digitando aí, eu já vou passando para vocês alguma coisa a mais. Depois eu vou entrar na carne de pescoço sobre a quem interessa realmente o impeachment do presidente. Vem um movimento, foi ensaiado um primeiro movimento aí por meio do Senado, por meio da Câmara dos Deputados, tem um novo movimento agora sendo ensaiado pelo STF, mas no final das contas, será que isso tem tudo a ver realmente com interesses domésticos? Será que isso é só aqui dentro? É sério mesmo que você acha que os interesses que estão envolvidos no impeachment do presidente Jair Bolsonaro, eles têm a ver lá com o sonho do Nhonho de ser o primeiro damo? Né? Não é. Né? Isso também não tem nada a ver com aqueles nosferatos que estão no STF. Esse pessoal é todo fantoche. E aí eu vou entrar já tem 50 pessoas, dá para a gente poder passar aqui a carne de pescoço para vocês. É o seguinte, a quem interessa o impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Essa, apesar de ser uma pergunta bem simples, as forças que estão envolvidas nesses interesses, elas não são nada simples. Não dá para a gente reduzir isso a uma conversa fofoca de senhoras de janela. Eu vou te dar alguns números, algumas evidências para você poder entender do que nós estamos tratando. Uma de cada 10 espécies de seres vivos desse planeta está aqui, no território brasileiro. Pensa, por exemplo, que o Brasil tem um vírus nativo tão perigoso quanto o vírus ébola, o vírus sabiá. Ele é um arenavírus praticamente exclusivo aqui do Brasil. Quantos mais vírus e agentes patogênicos potencialmente úteis numa guerra biológica será que se escondem em nossas matas e rios? Um pouquinho mais abaixo da superfície, daqui do chão onde você pisa, a não ser que você esteja no apartamento, mas um pouquinho abaixo da superfície do nosso país, a gente tem nada mais, nada menos do que os dois maiores aquíferos do mundo. Um desses aquíferos está aqui no norte do estado de São Paulo, ele se espalha aí pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E o outro aquífero, ele passa pelo Amazonas, Pará e Amapá. E ele é 2 vezes maior do que o primeiro, que está aqui pela região sudeste. Ao todo, praticamente 1/5 de toda a água doce que existe no mundo está aqui, no Brasil. E debaixo da terra da gente, acima da terra tem essa biodiversidade incrível, mas abaixo da terra também não tem pouca coisa, não. Não é só água que tem lá, não. Tem segundo um ranking feito pelo Business Insider, que é um think tank de negócios no mundo inteiro. Se você for lá no site do Business Insiders, você vai ver isso aí. Segundo o ranking do Business Insiders, eles fizeram uma lista de 15 países segundo a quantidade de riqueza do subsolo. Nesta lista de 15, nós fomos classificados como o 5º subsolo mais rico do planeta. Segundo as estimativas iniciais, elas são bem porcas, né? Bem imprecisas. A gente tem mais de 700 bilhões de dólares guardados em riquezas no subsolo. E provavelmente essa riqueza vai muito acima disso, vai muito acima de 700 bilhões. Então nós estamos falando de um país que é um dos 10 em território no mundo, que tem um dos 10 subsolos mais ricos do mundo, que é dono de uma biodiversidade que está entre as maiores do mundo, que tem uma população imensa e que tem um PIB imenso. E a gente tem um cara lá em cima
em Brasília, que está disposto a não jogar mais segundo o tabuleiro desse velho estamento burocrático que vinha usando o Brasil como um mero fomento, como se a gente fosse um forno onde eles vinham cozinhar os lucros imensos que eles tinham. Quando você considera o que está acontecendo com relação às várias tentativas de impeachment do presidente Bolsonaro, você tem a obrigação, se você segue minha página, você tem a obrigação de entender que nada disso é simplesmente doméstico. Não seja uma pessoa reducionista, não seja um cego e um surdo voluntário. Pelo amor de Deus, abre os olhos e abre os ouvidos. Nada disso tem só a ver com o Maia, ou o Alcolumbre, ou o Moraes, ou qualquer outra instituição brasileira. Todos esses caras são meramente fantoches dos grandes interesses internacionais que sempre utilizaram o Brasil para fazer fortunas. E é contra esses caras que o nosso presidente está lutando. Então, mais do que nunca, ele precisa que cada um de vocês tenha a exata dimensão do que está em jogo. Toda vez que a gente pede, eu vejo muitas pessoas agora, por causa dessa onda do impeachment, comentando a respeito de que o Bolsonaro deveria chamar alguns artigos da Constituição, 42, 35, 36, para poder fechar o STF e fechar o Congresso. Eu vou te explicar um negócio. Esses grandes players internacionais, tudo o que eles querem é que nós vivamos sob uma ditadura socialista. Ok? É o primeiro passo, o passo mais importante que eles querem é que o Brasil vire uma ditadura socialista. Porque quando você tem um cara que concentra todo o poder, fica muito mais fácil negociar com um só cara. Tudo que eles querem é que a gente vire uma ditadura socialista, mas para virar uma ditadura socialista, nem o STF e nem o parlamento podem estar funcionando. Todo o poder tem que estar concentrado nas mãos do presidente. Então, quando você tenta rebater a onda do impeachment, solicitando que se feche o STF e se feche o Congresso Nacional, você está fazendo o jogo desses players, desses caras que querem ferrar com a gente. Porque no momento em que o Bolsonaro fizer isso, na sequência, ele vai ser retirado do poder e vai ser colocado lá uma outra figura, um outro fantoche que agora sim atende aos interesses desses players. E esse fantoche não vai ter tido nem o trabalho de fechar o STF ou fechar o Congresso, porque quem fez isso foi o Bolsonaro com o nosso apoio, com o apoio dos cegos, surdos e mudos, que nunca entenderam, que nunca se deram conta de que o processo de impeachment não se tratava de uma tensão de forças domésticas. Sempre foi e vai ser para sempre um cabo de guerra entre os nossos interesses como cidadãos livres e os interesses daqueles players que querem controlar a nossa vida só para aumentar a satisfação deles com a conta bancária e com o poder que eles exercem nesse mundo. Então, desde que você consiga entender isso, o tamanho que o nosso país é e a importância que ele tem nesse contexto geopolítico, você vai entender que combater ondas de impeachment, solicitando artigos constitucionais que fechem o STF ou fechem o Congresso Nacional, isso nunca vai ser uma estratégia inteligente. Ir por esse caminho é fazer a estratégia do inimigo. A nossa estratégia tem que ser apoiar o presidente e sempre ir para a rua quando necessário para poder dar a noção a ele e a esses players de que nós podemos estar calados e quietinhos em casa, mas como diz o nosso hino nacional, se for necessário, as pessoas que amam esse país mais do que temem a própria morte, nós não vamos hesitar em ir para a rua e jogar pau e pedra nesse pessoal, sempre preservando a instituição do STF e a instituição do Congresso. Ter pessoas que não valem nada dentro do STF não fala contra o STF, fala contra essas pessoas. Ter pessoas que não valem nada dentro do Congresso Nacional não fala contra o Congresso Nacional, fala contra essas pessoas. As instituições devem ser mantidas. Pregar contra as instituições como uma forma de proteger o Bolsonaro do impeachment é fazer o jogo desses players internacionais
que querem usurpar as riquezas do nosso país. É isso aí, pessoal. Era um comentário bem rápido para não tomar muito tempo de vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre isso. Breve, nesse fim de semana, eu vou estar lançando um curso gratuito, não paga absolutamente nada, é só o seu tempo. Eu vou publicar no YouTube e vou jogar os links aqui. É um curso sobre nova ordem mundial. Vão ser 10 aulas com tudo que você precisa saber sobre NOM, sobre nova ordem mundial. Eu garanto para você que se você fizer, vão ser 10 aulas bem rápidas, no máximo 10 minutos cada aula. Se você fizer o curso todo, você vai dominar todo o assunto político doméstico e o assunto da geopolítica no mundo como um todo. 10 aulas de 10 minutos. Eu começo a postar essas aulas a partir de amanhã. Coloco os links aqui no Face. Isso que eu te falei, depois que você fizer o curso, você consegue enxergar isso sozinho. Um abraço, pessoal. Até a próxima.